convidado pela Câmara dos Vereadores para ganhar a moção honrosa em virtude do resgate da banda da Escola Municipal Rubem Berta. E trouxemos a banda para a execução do hino nacional. Eu achei interessante isso, pelo fato de eles saírem de uma comunidade conflagrada, algo que é novo para eles, e executar algo tão importante para a nossa população, que é o hino nacional. E melhor lugar não teria. Eu comecei a me interessar por música através do meu pai. Meu pai, ele tinha o sonho de ser saxofonista. Eu nasci, ele tinha 17 anos, então ele não pôde. Então, no ano retrasado, ele comprou dele. Não deixou mexer, não mexe que é caro. Aí quando ele foi trabalhar no sábado, sem minha mãe saber, eu fui mexer. Ele falou assim, não mexe, eu não mexesse, eu acho que eu não teria a paixão que tenho hoje. Sempre tive uma paixão especial pelos músicos da minha igreja, que na época nós fazíamos parte de uma igreja que ficava em Vila da Penha. Eu sempre tive um interesse, não sei o motivo, mas eu sempre gostei de ficar perto dos músicos. Essa escola desse bairro é uma escola que se destaca bastante. E em questão de música, todos nós somos obrigados a ter aula de música obrigatória. A música aqui nessa escola é como se fosse uma matéria normal, ela reprova. Se você não for bem em música, você é reprovado. Para mim é ótimo, porque cada aula eu vou aperfeiçoando mais a minha técnica. Eu tenho aula de piano, percussão, eu sempre vou aperfeiçoando mais um pouquinho em cada aula, eu sempre vou aprendendo mais. Mas a música, em geral, eu sempre fiquei perto dos músicos, assim, mas eu sempre ficava olhando só pra bateria, assim. Porque eu tenho um certo amor por instrumentos que dão a base, ou seja, a bateria, o contrabaixo. Eu gosto desses instrumentos que dão a base na música. Toquei bateria, depois eu comecei a dar uns arranhos de teclado. Aprendi teclado, consegui um teclado para ficar na minha casa, comecei a ensaiar tocando sozinho, aprendendo sozinho, sem ninguém, aprendi sozinho teclado. Depois eu vim para a escola Ginásio Carioca do Samba Chile e com a professora Eliette, ela me aperfeiçoou minha técnica de teclado, comecei a tocar piano, algumas músicas eruditas, outras populares, comecei a tocar piano. Hoje eu toco teclado e piano. Depois, conforme a escola é focada para música, nós somos obrigados a ter aulas de todos os instrumentos. Aí assim eu fui aperfeiçoando violão, percussão, flauta e o canto. Aí eu comecei a ter aulas diariamente e assim eu consegui aprender. 1, 2, 3, 4. É a parte final, tá? Na verdade, eu comecei como aluno na escola Marieta Cunha. E ouvia muito falar da banda da Rubem Berta. Aquilo me chamava a atenção. E aquilo chamou muito, eu quero ir para essa escola. Esse aqui é meu professor, maestro Carlos Pimenta, né? Hoje ele rege aqui, ó, no Teatro Municipal, aqui pertinho, só isso. Essa é a tuba sousafone. Tudo que era evento, essa banda fazia, inaugurava. Aqui ela está inaugurando, a Sal da Vila Aliança, para inaugurar no centro de Bangu, a Biblioteca de Bangu. E aí depois, né, que eu entrei para a escola da Rubem Berta como aluno, veio a segunda fase da banda, que é a segunda geração. Né? Aqui o outro desfile, tá eu aqui atrás, na segunda geração. Para mim, uma época de ouro. Até hoje sonho com essa época. Até hoje sonho que eu sou aluno e não diretor. Que eu estou entrando por aqueles corredores ainda, né? Uma escola bonita, uma escola viva. Passou os anos e, passando no concurso público, venho até a Rubem Berta novamente como professor. Fui aluno e venho como professor de ciências da escola. Só que aí que veio aquele baque. Era onde está a música dessa escola. Aquilo me incomodava.
Anderson Lacerda, ele era professor de ciências e saxofonista. E na época que eu conheci ele não sabia quem eu era, fazia a mínima ideia. Chamei ele no Menseja e falei, professor, eu gosto de saxofone. Pô, eu tive um sonho de aprender a tocar sax. Meu pai tinha um sax, depois ele vendeu. E eu tô afim do saxofone, como é que a gente faz? O senhor me ensina? Tá. Mais um aluno que quer aprender saxofone, quando vê uma foto minha, tá bom, tudo bem, depois te ensino, depois de conversa. Aí, pô, legal. Não me deu confiança. E aí ficou depois de conversa, mas ele insistia muito. Eu falei, poxa, não é possível, vou ter que, pra ele parar de me perturbar o juiz, eu vou ter que ensinar saxofone para essa criança. Aí começamos as aulas, ele um ótimo professor. E aí, mais aulas, eu comecei a notar algo diferente. Vi realmente, esse cara tem talento, tem dom, tem aptidão para coisa. Eu vou começar a investir pesado nele. E aí a aula começou a sair um pouco da brincadeira e começar para a seriedade. E aí a gente conhece agora a história dele, sabe que esse gênio que está se tornando. Meu nome é Alan Pereira Crespo, sou gari, trabalho na Escola Municipal Rubem Berta há 6 anos. Estou lá para ajudar nosso diretor, nossos alunos em tudo que eles precisarem. A minha história de música, eu comecei muito cedo. Comecei dentro do candomblé, eu tocava tabaque, aprendi a tocar tabaque no candomblé. E depois de um certo tempo eu comecei a estudar instrumentos de percussão. Toquei 15 anos de bateria, toquei na noite, conheci o Alessandro, toquei na noite com o Alessandro também. Mais ou menos uns 4 anos atrás, nós garis, tivemos uma ordem de limpar um cômodo da escola. E quando eu cheguei nesse cômodo, eu me deparei com esses instrumentos e mais alguns. E na época a ordem foi que pudesse se desfazer deles, porque já estavam velhos, já estavam quebrados, eles não estavam limpos desse jeito. E eu, como músico, eu falei, não vou jogar, que isso aí tem, tem uma história, além da história tem valor. E eu fiz num quartinho, eu fiz umas prateleiras e coloquei os instrumentos todos enfileirados lá. Bom, nos tornamos amigos, como estava como professor. Quando me tornei diretor, aí é que tudo mudou na minha relação de amizade com ele. Ele virou para mim e falou, eu tenho algo para te mostrar, eu tenho que te mostrar. E ali, olha, foi uma emoção tão grande quando eu vi aqueles instrumentos. Claro, muitos não conseguimos colocá-los à vida, né, novamente. Mas os outros Frankensteins, que eu chamo de Frankenstein, né? A gente vai de 2 tira 1, de 3 tira 2, a gente conseguiu trazer a banda de volta. Porque lá nós temos acesso à escola toda, então eu acho que a gente conhece mais do que ele a escola. Verdade. E foi um serviço de garimpo, estilo Indiana Jones, né? Você em cada canto da escola, ó, aqui tá clarinetes, nessa parte daqui estão os trombones, aqui está o trompete. Eu peguei os alunos curiosos, né, naquele dia. Foi a casa. Exatamente, em cada sala, aquela escondida, né? A escola é imensa. Até porque lá no nosso local não dava para todos os instrumentos. Eu peguei assim, os que eu achava mais importantes e os mais caros, até nem saber o valor, mas deduzia que fosse. Sim. E os demais eu fui escondendo. E até porque os mais caros estavam mais difíceis de achar. Tinha uma sala que eu tentei passar até pelo cantinho da parede assim, eu falei, não dá. Na época eu não via, eu não enxergava que mudaria tanto assim. Hoje a gente entra na escola, é um clima diferente, são expectativas de vidas. Acho até que estamos no lugar melhor para se falar isso. Afinal de contas, os legisladores estão aqui, né? Que regem as leis municipais. Eu acho que para o jovem de qualquer comunidade é isso que está faltando, oportunidade. A música, sim, transformou a minha vida porque me deu um objetivo. Eu não queria ser um dos jovens que não tem objetivo e não sei o que eu vou fazer, vou pro morro, virar bandido, vou vender droga. Eu não quero ser isso, nunca quis.
flauta doce é um instrumento as pessoas acham que desvalorizam o instrumento por ela ser pequena e por muitos anos ser considerada um brinquedo. Só que a flauta doce, se você for pesquisar, é um dos instrumentos que tem mais história na orquestra inteira. Nas épocas antigas, no Antigo Clero, na época de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, as pessoas só tocavam flauta doce, tinha flauta doce, tambor, mas você não via um saxofone na época, um violino, você não via na época, você via o quê? Flauta e outros instrumentos, percussão, corda. A flauta doce ela tem um som agudo, mas ela tem um som melódico que te ajuda muito a você aperfeiçoar seu ouvido. Eu moro em Bangu, na comunidade de Vila Aliança, e a música entrou na minha vida foi, por exemplo, como um jovem sai da escola, larga a escola e entra pro tráfico. Mas o meu jeito foi diferente. Em vez de estar segurando um fuzil ou usando drogas, eu aprendi a arte da música. Quando o pessoal lá da favela me vê passando instrumento, fala assim, o que é isso aí? Saxofone? Instrumento? Pô, monta aí. Às vezes até fico com medo de montar, mas faz todo mundo família, vamos tocar, vamos fazer um som. Vai que um dia eles ali falam assim, ó, gostei, quero aprender, tu vai me ensinar. Quem sabe? Então, o meu desejo ali naquela comunidade é transformar. Um mundo sem música seria um mundo, acho que, sem arte. Porque a arte, ela engloba tudo, ela engloba a cultura, engloba a pintura, tudo, mas tudo tem uma ligação com a música, não tem como. Foi o dia 7/7/2017. O dia que não sai da minha mente, não sai da minha memória, e é o dia que eu tenho o prazer e a honra de sempre estar comemorando. Porque não foi só um dia que eu peguei um instrumento, mas foi um dia que a minha mente abriu. Foi um dia que eu aprendi o que é cultura. Não apenas uma aula de história, uma aula de arte, mas foi o dia que a música abriu a minha mente. E por isso tudo para mim é importante. Desde o momento que eu pisei naquela escola, desde o momento que eu ouvi aquelas histórias, desde o momento que o pessoal me abraçou, desde o momento que eu tive força de vontade para aprender. E eu que falo para muitos jovens, que músico não é aquele que toca só um instrumento, é aquele que com o instrumento toca a alma das pessoas.